Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, dias agitadíssimos no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Muita coisa rolando em relação ao mercado da bola, em que eu vou explicar tudo aqui pra vocês neste vídeo recheado de informações, notícias e atualizações do maior clube do mundo. Bora pro vídeo, galera? Vão deixando esse likeinho porque tem muita coisa rolando. Dias melhores finalmente acontecendo com tudo o que a gente vê rolar com o técnico Hernan Crespo, que assumiu, e nós já acabamos de colocar o Corinthians, o Coringuinha, no devido lugar deles, né? Então agora vamos falar de todas as atualizações, de tudo que está acontecendo. Vocês já querem já uma das boas, já? É a renovação do Alan Franco, que já está para sair, já nos trâmites ali burocráticos e finais, com renovação até o final de 2028. Titi, o que isso significa? Significa, galera, que é para comemorar muito, porque nós estamos seguramente resguardados com uma defesa simplesmente espetacular. E galera, aqui eu vou falar pra vocês. Vocês sabem, o canal tem clubismo. O canal, ele tem, aqui é o nosso clã do São Paulo. Os torcedores de outros clubes são muito bem-vindos, é óbvio. E eu sou tratado com muito carinho por palmeirenses, corintianos, flamenguistas. E isso faz parte. Só que, galera, sem clubismo mesmo. Aqui, de verdade, eu sou clubista, a gente brinca, a gente zoa. Só que sem clubismo. Arboleda e Alan Franco não é brincadeira. Nos outros times tem zagueiros fantásticos, como Gustavo Gomes, Alexander Barbosa, tem, mas Arboleda e Alan Franco eu não sinto, por mais que tenha outros zagueiros excelentes, Arboleda e Alan Franco pra mim excede as expectativas, e é com muita felicidade que eu trago essa informação do Alan Franco pra vocês, que está acontecendo agora, mas que nós finalmente temos a base de um time campeão, com Rafael no gol, Arboleda e Alan Franco. Aí nós vamos para as vertentes de laterais, meio-campos, a composição toda do time, que é importante. Só que eu vejo muitos de vocês falando para mim, Tidico, não dá para ser campeão o time que toma gol, zaga vazada, goleiro que não serve, goleiro que não presta. E eu concordo com vocês. É verdade. Só que, no nosso caso, nós estamos indo para um caminho que nos remete a toda essa esperança de um grande time sendo montado com um técnico muito capacitado que o Crespo tem se mostrado. E aí, já pra gente ir pro Puma Rodrigues, o Pumita Rodrigues, lateral direito, é isso mesmo, galera. O São Paulo, aquele jogo contra o Corinthians, acho que aquela defesa do Rafael foi a cereja do bolo. Aquela defesa que ele faz, que é uma defesa linda, que ele tira a bola, eu acho que aquilo foi o complemento de todo um jogo competente do Crespo e dos jogadores do time inteiro de São Paulo, em que nos mostra e que nos dá esperança que esta temporada, esse final de temporada, nós podemos brigar por alguma coisa em altíssimo nível. Competitividade nós sabemos que nós já vamos ter. Agora, o Rafael, o que ele faz, acho que foi a cereja do bolo para nos dar a esperança de sonhar mais alto em uma reviravolta gigantesca que nós estamos passando agora com este elenco e com o time de São Paulo. Galera, muita coisa rolando em relação à lateral direita do São Paulo. Agora o São Paulo fala que vai contratar um lateral no perfil do perfil do Danilo do Flamengo, cara que eu não gosto dos comentários que ele fez quando ele era da seleção brasileira. Mas independente disso, São Paulo quer um jogador nesse perfil, com algumas características parecidas com a do Danilo, né? Em relação a até mesmo negócio, quanto característica mesmo. Só que tem muita coisa acontecendo em relação a isso. E eu, Tidico, vou atualizar vocês. Antes de falar da negociação do São Paulo com o Pumita Rodrigues, o Puma Rodrigues do Vasco, não dá pra não falar do Moreira. Eu sempre alerto isso pra vocês, que eu nunca vou aceitar a situação que aconteceu em volta do Moreira no São Paulo, em que o São Paulo deu Moreira pro Porto. Eu não vou aceitar isso. Nós escutávamos uma verdadeira mentira que falava que o Moreira não podia jogar no São Paulo. Chegou e teve uma sequência absurda no Porto.
e agora será comprado pelo Porto em dezembro, então nós não vamos ver mais o Moreira. Vou falar os valores porque eu tenho respeito por vocês. Eu sei que vocês vão me falar, te digo, fala o valor, eu sei que vocês vão querer saber. Vou falar só em respeito a vocês, porque pra mim não tem valor. Pra mim é dado, é de graça, é doação inaceitável, porque o Moreira poderia estar jogando no time de São Paulo agora, uma vez que nós estamos vendo que não tinha esse problema físico que falavam aí, não. Não é bem por aí não, galera, então aqui não vai passar. Nós vamos vender o Moreira pro Porto por aproximadamente 3 milhões de euros. E aí os comentários eu deixo com vocês, infelizmente, galera. Eu não tenho mais saúde, literalmente, né, pra falar sobre esse assunto do Moreira. Enfim, é um jogador... É porque eu acho que incomoda tanto isso, porque mesmo quando ele estava no São Paulo, e mesmo sem as oportunidades devidas, com aqueles problemas físicos que a gente não sabe se foi má vontade do técnico, ou se foi incompetência do setor de fisiologia ou departamento médico, a gente nunca vai saber a história verdadeira, né? A gente via que com o pouquíssimo que ele jogava, que ele tinha totais condições técnicas de ser não só um dos melhores laterais direitos do Brasil, como do mundo. E é sem exagero isso, por conta de tudo que nós vemos, da quantidade da qualidade dos laterais direitos, não só do Brasil como do mundo. Por isso que tem toda essa conversa, discussão do Moreira, que pra mim é sim, galera, simplesmente inaceitável. Mas o Mike já será aproveitado pelo Crespo. Hernan Crespo está já olhando de perto o Mike, outro lateral direito nosso da base, que é um jogador muito promissor e que é um jogador que a gente sabe, né? Além dele ser muito promissor, ele estava lesionado e agora vai ter as oportunidades devidas, né? Com a antiga comissão técnica, nós víamos uma certa má vontade ou não saber fazer ou aproveitar alguns jogadores da base. Não sabiam, além da má vontade de não querer usar a base, quando usava, não sabiam direito como fazer, como extrair o melhor de cada jogador. Por isso que um jogador igual o Mike, Rian Francisco, eles não eram nem olhados. Matheus Alves, Lucas Ferreira e Lucas só foram utilizados quando não tinha mais saída e ainda assim conseguiram render bem pro time. Só que agora muda tudo, porque o São Paulo vai contratar um lateral direito, só que não tem mais tanta pressa assim em relação... Tem a pressa, mas se não conseguir contratar, o São Paulo vai tentar se virar com Cédric Soares e Mike, que é um jogador que a gente sabe também que tem potencial. A 0 de jogo, se for apostar, talvez eu prefira Moreira do que Mike hoje em dia. Só que o Mike também tem muito potencial. Também é um jogador que pode agregar demais, principalmente agora que nós temos um técnico. É ou não é? Então o Mike já está recuperado, neste momento já trabalha debaixo dos olhos e do nariz do nosso queridíssimo e grandioso técnico Hernan Crespo, para elitizar o time de São Paulo, para reforçar o elenco do São Paulo. E talvez o Mike seja um dos principais reforços do São Paulo para agora, por conta do complemento das posições. As outras posições nós já temos. O Mike pode ser, na carência de lateral direito que o São Paulo vive, pode ser o principal reforço. E aí, nós estamos esperando o Crespo fazer o melhor trabalho e quem sabe, né, agora tudo é possível. O Mike entrando, dando conta do recado, é um menino novo, mas nem é tão novo, já está pronto para, já daqui a pouco, está para se consagrar um jogador pronto pela idade dele de 21 anos, o São Paulo pode finalmente ter resolvido a lateral direita. Mas o São Paulo ainda quer contratar e negocia neste momento o Pumita Rodrigues, que para mim também seria uma baita contratação. E aí melhora demais. Aparentemente, nós resolvemos o problema da lateral esquerda do São Paulo com o Enzo Dias e o Wendel. Estávamos com o pé atrás com o Wendel por conta das atuações que ele vinha fazendo, só que contra o Corinthians o Wendel foi muito bem, foi espetacular essa partida contra o Corinthians por várias questões, por várias provas que nós tivemos. Então, aparentemente, a lateral esquerda do São Paulo finalmente, né, está resolvida. Vivemos o Wellington,
Patrick Lanza. Quando a gente gostou um pouquinho foi o Caio Paulista, que fez o que fez com o São Paulo. Então agora finalmente resolvemos a lateral esquerda e o São Paulo estava interessado no Bustos do River, esse parece que é mais caro, e agora entra na jogada pelo Puma Rodrigues, que foi oferecido pelo São Paulo, e o São Paulo, vamos ver como é que é. Puma Rodrigues, tem muita gente falando, Tidico, ele tá jogado lá no Vasco, vamos pegar um refúgio do Vasco. Não, galera, Puma Rodrigues é bom jogador, ele não é um craque. Pra mim, o Moreira, por exemplo, vai ser muito melhor na carreira. Eu vejo muito mais qualidade, muito mais chance do Moreira ser maior que um Puma Rodrigues. Só que o Puma Rodrigues, ele é um cara pronto, ele é um cara raçudo. Ele é tipo, eu tô falando isso aqui sempre pra vocês, mas é verdade. Ele é tipo um Enzo Dias da lateral direita. Ele não é aquele cara que você fala que é craque, mas a gente acaba gostando, criando identificação pela raça, pela entrega. É tipo assim, vai do jeito dele, mas vai, carrega a bola. Pumita Rodrigues é um lateral que tem características de avançar. E esqueçam esse negócio. Eu vim aqui falar pra vocês, mas eu apurei. Esqueçam esse negócio que o São Paulo vai querer contratar lateral direito com característica de zagueiro pra ficar... Não. Uma vez que o Crespo coloque 3 zagueiros, ele vai colocar alas, né? É uma questão ainda. O Cedric não tá dando conta de nada. Então não. Puma Rodrigues seria um perfil bem bacana pra chegar agora no São Paulo. Seria um cara bem legal pro Crespo colocar pra jogar e funcionar no São Paulo. Só que assim, gente, seria muito legal ter uma lateral com o Puma Rodrigues e o Enzo Dias ou o Wendel. Só que assim, nós não precisamos de 11 craques. São Paulo monta um time muito forte, mesmo com os desfalques. Nós poderíamos ter ganho do Red Bull Bragantino. O Crespo foi o primeiro jogo e o São Paulo estava muito despreparado contra o Flamengo. Poderíamos ter ganho tranquilamente do Red Bull Bragantino e detonamos o Corinthians, que a gente sabe que nunca é fácil, sem Lucas, sem Caleri, sem o Oscar. O Oscar machucou logo no começo do jogo contra o Corinthians. Então está excelente sim, e o São Paulo tem um elenco muito bacana. Só que aí, aqui, concretiza outra coisa que eu já vinha falando pra vocês, né, galera? O São Paulo vai contratar também meia atacante, como eu já vinha falando pra vocês. Eu já vinha falando, gente, São Paulo vai contratar meia. São Paulo precisa contratar um meia atacante. Então, nesse momento agora, meia entra no radar do São Paulo. Já temos uma outra informação, uma outra notícia que, pasmem, eu nunca ficaria feliz de receber ou passar aqui pra vocês, mas o Alisson, o Crespo já treina o Alisson no lugar do Oscar, não bem dizendo no lugar do Oscar, mas o Alisson compondo o meio de campo com o Marcos Antônio e Bobadilla. E aí dá pra nós comemorarmos demais, porque percebem que se a gente tem essa história do Alisson, ou Marcos Antônio ou Bobadilla, pra ficar no lugar do Oscar, nós íamos ficar pé da vida. Só que com um técnico, com um cara que conhece futebol, que consegue passar sua metodologia, consegue extrair o melhor de cada jogador, não é problemático. Pode não ser ideal, muito provavelmente não seja o ideal, e o Crespo tá fazendo isso por conta de todos os problemas que o São Paulo vem enfrentando. Mas que é interessante por conta do jogo que nós vimos contra o Corinthians. Ele fez isso prontamente quando o Oscar teve a lesão, a infeliz lesão, né? Vamos torcer, inclusive, para se recuperar o Oscar. O Oscar tá falando em 2 meses aí. Ele prontamente colocou o Alisson, e a impressão que eu tive é de que ele avançou e intercalou mais ofensivamente Marcos Antônio e Bobadilla, que vem jogando demais com o Crespo. Então, além disso, olha, isso sim é tirar leite de pedra do elenco. Não aquela babaquice, aquela papagaiada que a gente escutava que a antiga comissão técnica tava tirando leite de pedra. Não, ali tava tentando sobreviver de qualquer jeito, do jeito que dava. O Crespo, sim, faz um bom trabalho, tem ideias boas sem inventar e ainda consegue extrair resultados, jogadas positivas do que no primeiro momento não é o ideal. Quando o Oscar saiu, a gente falou, perdemos toda a nossa parte criativa. Não. Bobadilla, Marcos Antônio e Alisson na composição do meio de campo que o Hernan Crespo montou, deu conta do recado. Então, São Paulo vai atrás de meio atacante agora também,
Mas, por enquanto, em um primeiro momento, Alisson vai treinar pra jogar, né? Pra substituir o Oscar, uma vez que nós demos também, assim como o Moreira, nós demos o Matheus Alves. Então o Alisson passa a treinar e vai compor esse meio de campo, que não é também engraçado isso. A gente fala do Alisson e só vem primeiro volante na cabeça, né? Pelo menos na minha. Só que o Alisson começou de ponta, de meia atacante, né? É engraçado isso. Ele era Só que eu acho que o Alisson ele é tão melhor pra trás do meio de campo do que pra frente, né? Assim, no meio ali, né? Numa contenção, que hoje eu nem considero mais o Alisson como um meio atacante. Eu prefiro muito mais o Alisson segurando pra um Bobadilha na saída. Que coisa engraçada isso, né? Mas é isso. Alisson na composição, essa é a novidade, com o Mike na direita também. São as novidades aí que a gente pode ver nos próximos jogos. E que tá tranquilo, né, galera? Tá de boa. E aí tem a questão do Matias Rojas. Já vou falar do Dele Alli. Já vou atualizar vocês do Dele Alli. Tem a questão do Matias Rojas, que eu não sei porque o São Paulo não vai pra cima. Estou falando isso aqui todos os dias pra vocês, porque é verdade, galera. Matias Rojas desvalorizado. Desvalorizado. Sonho antigo do São Paulo. São Paulo custava uma fortuna quando o São Paulo perdeu o Matias Rojas, quando tava tentando negociar com o Racing, perdeu pro Corinthians. Matias Rojas não deu certo no Corinthians. Quando um jogador não dá certo no Corinthians, tende muito a dar certo no São Paulo. Quando um jogador não dá certo no São Paulo, tende muito a dar certo no Corinthians. A história fala isso, né? A história nos mostra isso, né? Então o Matias Rojas agora está desvalorizado também lá no River Plate. Não será utilizado, tá na lista de dispensas da barca do Marcelo Gallardo lá do River. E por que o São Paulo nega esse cara? Falam que ele foi oferecido no momento em que tinham representantes do São Paulo envolvendo o negócio com o Tapia, e o São Paulo acabou de trazer o Tapia, antes trouxe o Enzo e emprestou o Galopo pro River. Então o São Paulo tá com portas abertas no River. Aí o São Paulo prontamente negou a chegada do Matias Rojas. Matias Rojas, nesse momento, é um cara que está em baixa. Não viria nem por metade daqueles valores que iriam vir. Salário também abaixo. É um cara que tá em baixa na carreira. Pode não ser o cara mais barato de todos, mas daria sim pro São Paulo, na minha opinião, fazer um negócio favorável. E o Matias Rojas, pra mim, é um bom jogador sim. Não sei porque o São Paulo vira a cara pra essa história do Matias Rojas. Mas eu também queria saber a opinião de vocês em relação a isso. E galera, a atualização do Dele Alli, jogador que já foi sondado pelo São Paulo em um passado remoto, e eu trouxe aqui pra vocês. Agora, o que tá acontecendo? Acontece que o São Paulo precisa demais dessa posição do Dele Alli, que é um meia atacante, por conta das ausências do Matheus Alves e da lesão do Oscar. Aí o Crespo já vai improvisar o Alisson. São Paulo precisa demais. Mas assim, Tidi, como assim, Dele Alli? Você tá... eu também achava uma coisa assim, de outro mundo. Mas já tem pessoas noticiando que o Dele Alli foi oferecido pro Grêmio e alguns outros clubes do futebol brasileiro. Então por que o São Paulo não entra na jogada? Tidi, que o São Paulo tá falido! Sabe, o Dele Alli tá basicamente sem clube, tá? Caiu em ostracismo na carreira e eu sempre achei um excelente jogador, principalmente falando nível Brasil. Vocês sabem uma estimativa do valor envolvendo Dele Alli? Alguém sabe? Eu falo pra vocês aqui. Aproximadamente, uma estimativa de mercado, aproximadamente 2 milhões de euros pelo Dele Alli. Basicamente o que nós gastamos no Michel Araújo. E aí? Quem que vocês preferem? O Michel Araújo pra reforçar o São Paulo? Veio na temporada aí, né? Que o São Paulo acabou contratou quase que agora, o Michel Araújo que pagou, ou o Dele Alli? Vocês percebem? E sabe por que tinha que ir pra cima num jogador desse? Te digo, é arriscado, não vem jogando. É o Dele Alli, galera. Vocês viram o Flamengo? Acabou de contratar o Saúl. É aquele Saúl que era do Atlético de Madrid. Fechou, não fechou? Acho que fechou. Então, o São Paulo precisa de jogadores assim. O Corinthians tem o Depay. É uma bomba, é muito caro, o Depay é problemático, briga. Só que o São Paulo não pagaria nem um quarto do que o Corinthians paga pelo Depay para trazer esse Dele Alli. E é uma posição que o São Paulo precisa demais. Pra mim seria uma baita oportunidade de um jogador que o São Paulo conseguiria fazer o negócio, uma vez que a gente vê o cara sendo oferecido pro Grêmio, os agentes do empresário do jogador tentando realocá-lo, né, colocar ele em algum lugar do mercado, principalmente com os nomes de jogadores que estão vindo agora pro futebol brasileiro. Então pra mim o Dele Alli seria um ótimo nome, mas quero também saber a opinião de vocês, quem quiser deixar aí nos comentários. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima!